Bem, é, esse foi um projeto desenvolvido na UESP, no curso de Ciência da Computação, desenvolvido por mim, Danilo Falcão Barrinha, orientado pelo Dr. Marcos Vinícius de Souza Lemos. E tem, e tem como tema a redução da dimensionalidade de dados em redes sensores sem fio com ACP. Bem, as redes sensores sem fio elas podem ser classificadas como um tipo especial das redes ad hoc de múltiplos saltos, ou seja, elas não têm um nó central para o qual todas as comunicações são direcionadas e a partir de lá enviada para os respectivos caminhos. Na verdade, cada nó funciona basicamente como um roteador. Esse tipo de rede consiste em um grande conjunto de dispositivos contendo sensores e ou atuadores capazes de nos fornecer informações sobre determinado fenômeno. Elas têm sido aplicadas em diversas áreas, tais como engenharia ambiental, monitoramento de ambientes, uso industrial, segurança, entre outros. Devido às características desse tipo de rede, elas possuem restrições de energia, largura de banda e tempo de resposta. O fato de serem alimentados por bateria faz com que a energia seja um recurso bastante crítico, pois nem todos os nós podem ser acessados tão facilmente. Existem casos em que os nós se encontram em locais como campos vulcânicos, até no monitoramento de ambientes aquáticos. Devido a essas restrições e tendo em vista que, de- tendo em vista que a transmissão de informações é o maior responsável pelo gasto de energia, faz-se necessário adotar medidas para a redução do número de transmissões, com o intuito de prolongar a vida útil da rede. Como exemplo, é possível utilizar de algoritmos de computação natural, com exemplo do protocolo EABR, que é baseado no algoritmo de coluna de formigas e busca encontrar caminhos mais eficientes em termos de energia. Outro tipo de solução é a utilização de algoritmos para a redução dos dados a serem enviados, a serem transmitidos. Técnicas para a redução de dados são bastante comuns, uma vez que a grande quantidade de dados não dificulta somente a transmissão, mas também afeta consideravelmente o tempo de processamento em determinados casos. Como exemplo, nesse tipo de abordagem, temos os algoritmos baseados em séries temporais, que consistem em observações feitas em um intervalo de tempo. Como resultado é obtido um modelo preditivo, baseado nas observações de entrada. Porém, a maioria desses métodos supõe somente um tipo de dado, ou seja, é assumido que existe somente um sensor, um tipo de sensor no nó estudado. Dito isso, temos vários pontos ainda que não são explorados, se tratando de dados multivariados nesse tipo de técnica, com exemplo de correlação entre os tipos de dados. A técnica a ser apresentada nesse trabalho explorará este recurso através de métodos de redução da dimensionalidade de dados multivariados, proporcionando a diminuição dos pacotes a serem enviados. O resultado disso é a redução considerável do número de transmissões e, portanto, um menor custo de energia. A técnica abordada neste trabalho é baseada na análise de componentes principais, ACP, que tem por objetivo prover um novo conjunto de dados menor que os anteriormente coletados, porém preservando as suas características analíticas. Como objetivo geral, nós temos em desenvolver um algoritmo, uma solução que reduza ao máximo o número dos pacotes enviados pelo nosso sensor, preservando as características analíticas dos dados originais. Bem, as redes de sensores sem fio, houve um grande avanço nas áreas de sensores, circuitos integrados e comunicação sem fio na última década, proporcionando a criação das redes de sensores sem fio que conhecemos hoje. Por ser uma área recente e ter certas particularidades que diferem das redes tradicionais, vem tornando-a uma área de grande interesse nos últimos anos. Embora elas sejam classificadas como uma subclasse das redes ad hoc, elas ainda possuem certas diferenças quando comparadas às redes ad hoc tradicionais. Dentre elas, vale ressaltar a alta densidade de nós,
a comunicação e broadcast, diferente da comunicação ponto a ponto das redes tradicionais. As mudanças frequentes de topologia, tanto física como lógica, restrições físicas e os nós são propensos à falha. Além disso, esse tipo de rede tende a ser autônoma, ou seja, não existe nenhuma ou quase nenhuma interferência humana. Portanto, requer uma boa cooperação de cada nó na execução de suas tarefas. Desse modo, os atuais algoritmos distribuídos utilizados nas redes tradicionais devem ser revistos antes de serem utilizados nesse tipo de rede. A, Na literatura, a rede sensores sem fio, ela é descrita como um grande conjunto de nós contendo sensores e ou atuadores capazes de nos fornecer informações sobre algum fenômeno, seja temperatura, umidade, luz, etc., com determinada finalidade. Os dados coletados por cada nó sensor são enviados a uma estação de controle e a partir de lá chegará ao usuário final. Toda comunicação entre os nós ela pode ser feita através de múltiplos saltos ou qualquer outro algoritmo definido pelo protocolo de roteamento. Porém, como dito anteriormente, existem deficiências nesse tipo de rede, e tem sido o foco de estudo bem intenso a fim de resolvê-los. Dentre elas, temos em destaque nesse trabalho o alto consumo de energia. Isso acontece porque, na maioria dos casos, esses nós são alimentados por bateria, como pode ser visto na figura, em que mostra a estrutura de um nó sensor, estrutura física, e eles se encontram em locais de acesso trabalhoso, fazendo assim com que seja difícil estar trocando esse tipo de bateria a todo momento. Isso faz com que a eficiência ocupe um dos principais lugares na lista de critérios de uma rede de sensores sem fio. É utilizado este modelo encontrado na literatura para mensurar o grau de energia que é gasto em uma rede de sensores sem fio, tanto na transmissão como na recepção. As taxas utilizadas, a taxa de transmissão utilizada é 0,26 nanobits por segundo. A corrente elétrica para a transmissão foi setada para 21,5 mA e a recepção 7 mA. Como pode ser observado, a transmissão ela gasta cerca de 33% a mais de energia do que na recepção de dados. Dito isso, várias técnicas já foram criadas para diminuir o número de informações que trafegam pela rede. Dentre elas, técnicas de fusão, agregação, compressão de dados, modelos preditivos, até protocolos de roteamento. Com destaque nesse trabalho, temos a redução de dados, em que ela tem como definição que, assim, durante a última década, diversas áreas das ciências obtiveram um desenvolvimento bastante acelerado, com sistemas avançados de coleta de dados. E o resultado disso é um enorme aglomerado de dados. Em muitos casos, esses datasets possuem um número tão elevado de variáveis e amostras que acabam por tornar a análise bem mais cara, bem mais complexa e o processamento bem mais caro computacionalmente, se toda a informação for considerada. Isto acontece em várias áreas, tais como processamento de imagens, a biomedicina, processamento de linguagem natural, entre outros. O objetivo da redução de dados é chegar a um conjunto de dados menor em volume, como pode ser visto na imagem, mas que produza os mesmos ou quase os mesmos resultados analíticos que os dados originais. Existem diversas técnicas para a redução de dados enviados por um nó sensor. Dentre elas, temos alguns trabalhos encontrados na literatura, como o agrupamento de sensores com base na sua similaridade de dados e a regressão linear múltipla. Porém, nesse trabalho é abordado a técnica de análise de componentes principais, ACP, também conhecida como transformada de Hotline, decomposição ortogonal própria ou transformada de Carnot-Loeb. Se trata de uma técnica que utiliza de princípios matemáticos para transformar um conjunto de números possivelmente correlacionados em um número menor de variáveis. Esta é uma ferramenta bastante popular na redução
da dimensionalidade de dados multivariados e eliminação de sobreposições. Seu uso mais comum é como primeiro passo na análise de grandes conjuntos de dados. Outras aplicações que podem ser citadas é a eliminação de ruídos em sinais e a compressão de dados. O processo realizado pelo PCA consiste basicamente em uma rotação no plano dimensional, ou seja, é nada mais do que uma transformação linear, em que a primeira coordenada aponta para a direção de maior variância dos dados, a segunda coordenada aponta para a direção de maior variância, segunda maior direção de maior variância dos dados, e é ortogonal ao anterior e assim por diante, até a enésima coordenada. Com isso, temos que a primeira coordenada ela explica a maior parte dos dados, e já a última componente tem a menor, ou seja, é bem menos informativo, podendo ser muitas vezes descartada, como pode ser visto na figura 6. Pode ser observado que a primeira componente já temos quase que 82% da explicação total dos dados. Quando utilizada as duas primeiras componentes, já temos aproximadamente 63% da explicação total dos dados, podendo ser reconstruídos os valores originais com erro quase que nulo. Outra característica de maior importância encontrada na análise de componentes principais é que elas não têm correlação entre si, garantindo assim a não redundância e que seja obtido um novo conjunto de dados com propriedades para análise multivariada, ou seja, o OCP transformará um conjunto de dados possivelmente correlacionados em um conjunto de variáveis linearmente não correlacionados. A abordagem proposta neste trabalho ele se concentra em mitigar as deficiências em aplicações de monitoramento nas quais os sensores coletam periodicamente informações de determinada área geográfica. Considera-se que os nossos sensores são heterogêneos, ou seja, vários tipos de sensores. Quanto maior o número de variáveis, maior a redução, uma vez que a equação de redução é dada por 1 sobre n, sendo n o número de dimensões participantes do processo. No cenário considerado, são dados multivariados, como dito anteriormente. O nome da técnica desenvolvida se chama PKSU. O algoritmo desenvolvido denominado PKSU, com o objetivo de diminuir o número de transmissões de um nó sensor através de técnicas de redução da dimensionalidade de dados. Ela foi implementada na linguagem R e validada por meio de simulações com datasets reais a partir de modelos de energia propostos na literatura. O que é realizado é a coleta de dados a partir do sensoriamento, é gerado um modelo do algoritmo PCA, enquanto os parâmetros do usuário, como pode ser observado no diagrama, enquanto eles ainda estiverem sendo atendidos, a janela ela vai continuar aumentando. A partir do momento em que já não atenda mais aos requisitos do usuário, a janela ela é fechada, é feita a transmissão e dará início a uma nova janela. Além disso, existe uma etapa antes de gerar o modelo do PCA. É feita uma otimização nos dados, é verificado a variância. Ou seja, como dito anteriormente, o modelo do PCA ele é baseado na variância dos dados. Porém, existem muitos casos em que existe uma dimensão por um certo período de tempo, em que não há nenhuma variância, ou seja, prejudicando assim o modelo criado. Dessa forma, antes de gerar o modelo do PCA, é verificado se existe alguma dimensão que não tenha variância nenhuma e ela é retirada do processo. Quando ela é retirada do processo, quando a variância dela for zero, bem próximo de zero, é feita uma média dos valores e ao invés de mandar toda a janela, é enviado somente um valor. A base de dados utilizada foi encontrada em Intel Lab, são 54 sensores implantados no laboratório
Intel Berkeley Research entre 28 de fevereiro e 5 de abril de 2004. E são aproximadamente 2,3 milhões de leituras. A ferramenta utilizada para os testes foi basicamente a linguagem R, que tem várias funções e técnicas já desenvolvidas, inclusive o ACP. Como métricas de avaliações, temos o erro quadrático médio, em que haverá uma comparação dos dados após o ACP com relação aos dados originais. E o consumo de energia, verificar o consumo de energia em relação a um cenário de não utilização do algoritmo proposto. O quadro da camada média considerado foi esse proposto na literatura. Bem, como resultados, temos que o erro médio por medição em cada um dos 54 sensores, ele, como pode ser observado no gráfico, ele nunca foi superior a 0,4, nunca, ou seja, ele se manteve bem controlado, e a média dos valores nos 54 sensores ficou em torno de 0,1774493 por medição. Como resultado em termos de energia, pode ser observado em vermelho o gasto de energia em cada um dos nossos sensores sem a utilização do algoritmo proposto, e em azul com a utilização do algoritmo proposto. Após a análise, foi possível verificar uma diminuição de cerca de 75%, ou seja, a proposta anterior de reduzir em 1 sobre n, considerando o número de dimensões participantes, já que 4 dimensões participaram do processo. Conclusão. Após os resultados encontrados, foi possível verificar a efetividade do algoritmo proposto nos cenários em que ela foi utilizada. Em termos de energia, os objetivos foram alcançados, reduzindo o dataset utilizado de 4 para somente uma dimensão. Além disso, o erro se manteve controlado e relativamente baixo. Como trabalhos futuros, iremos verificar a eficácia da abordagem em outros cenários, em ambientes de simulação de redes inteiros, a fim de verificar os impactos na vida útil da rede, além de testar a utilização em conjunto com outras técnicas, como protocolos de roteamento de ciência de energia, a fim de diminuir a sobrecarga dos nós intermediários, problema recorrente nesse tipo de rede. As referências utilizadas para esse trabalho. Muito obrigado.